está de volta e o papo é sério, gente. Dia 31 de maio é Dia Mundial de Combate ao Fumo. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, mande um e-mail pra gente, vermais@ricfc.com.br, que vamos responder tudo no decorrer da semana. E para tratar dessas questões, recebemos a doutora Francine Cavalli, que vai esclarecer algumas dúvidas que nós temos a respeito do cigarro. Boa tarde, Francine. Boa tudo tarde, bem? Tudo bem? Francine, a minha primeira pergunta de cara, o que é DPOC? Eu ouço todo mundo DPOC, DPOC. O que é DPOC? A DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma limitação ao fluxo de ar. Ela causa uma inflamação anormal ao parênquima pulmonar. Há vários fatores, assim, de agentes nocivos inalados pelo pulmão. Sim, bronquite. Ela engloba a bronquite e o enfisema pulmonar. Sim. Fatores esses, cigarro, quais são os outros? Cigarro é o maior vilão. O agente nocivo, o maior de todos é o cigarro. Pode ser também por fumaça de fogão a lenha, trabalho de indústria, poluição, entre outros fatores. Mas o grande vilão é o cigarro. Doutora, a nossa equipe foi às ruas e fez uma enquete sobre o cigarro. Vamos ouvir a primeira pergunta, então? Vamos lá. Preparada? Primeira pergunta, por favor. O que causa a dependência do cigarro? E aí, doutora, Então, dependência? A dependência, o cigarro, ele tem mais de 4.000 substâncias tóxicas, mas a principal delas ainda é a nicotina, que causa dependência. Quando você fuma, em 7 segundos a nicotina já atinge o cérebro. É a principal causa da dependência do fumo ainda. Não é mole não. Dependência essa, para quem não sabe, a dependência maior do cigarro é aqui no sul do país, infelizmente, gente. É isso mesmo? Foi feita uma pesquisa entre as regiões do Brasil e aqui a gente tem 19,1% de fumantes. A maior região do país de fumantes é a região sul. Faixa etária? Acima de 15 anos de idade. Que coisa, hein? Foi uma pesquisa do DataSUS de 2008, uma das últimas pesquisas. Agora, em 2010, eles repetiram, mas eu ainda não tive acesso a esses dados ainda. Não tá fácil, né? Vamos para a segunda pergunta, por favor, a enquete. Qual o mal que o cigarro faz à saúde? São os males, né, do cigarro. Junto. Exatamente. Então, principalmente são os cardiovasculares e os derrames. Mas aí, infinitos males. Uma gestante, por exemplo, que fuma, o neném tem chance de 200% de nascer com baixo peso. A associação na mulher do anticoncepcional ao tabagismo aumenta em 10 vezes mais os riscos de doenças cardiovasculares, de derrame. Então, são várias coisas que o cigarro prejudica. Você também tem um projeto, faz parte de um projeto. Fala um pouquinho desse projeto pra gente, Francine. Então, a gente está com um projeto chamado Respira Floripa, que tem como base um projeto maior que aconteceu em 5 países da América Latina. E no Brasil ele foi em São Paulo, em que o grande foco dele é ver a prevalência de DPOC e também de tabagismo, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente tem 24% de tabagistas e o índice de DPOC foi de 15,8%. Né? E a gente quer fazer esse trabalho nos mesmos moldes e ver qual a prevalência de DPOC, enfisema e bronquite em Florianópolis e também qual a porcentagem de tabagista. A gente está com uma equipe de 20 entrevistadores na rua, devidamente uniformizados e fazendo esse exame nas casas. E uma pergunta, como é que ela é detectada, a DPOC? O principal exame hoje para detectar a DPOC é a espirometria, que é aquele exame de sopro, né, em que você vê realmente o grau da obstrução pulmonar e consegue diferenciar também se a pessoa é portadora de asma ou DPOC. Tem essa diferença, Tem né? essa diferença. A asma é reversível com o uso de broncodilatador e a DPOC não. Infelizmente, a gente ameniza os sintomas, mas ela é uma doença irreversível, causa destruição nos alvéolos pulmonares e não tem volta, né? Tem mais uma perguntinha, gente. Para finalizar, a última pergunta, por favor, a enquete. Depois que a pessoa para de fumar, quanto tempo que continua a nicotina no organismo? E aí, Francine, quanto tempo a nicotina fica no organismo? Então, a nicotina, na verdade, em 2 horas, ela já não está mais presente na corrente sanguínea. Mas a dependência que ela causa no organismo é rápido, né? Então é complicado, assim. Para parar de fumar, por exemplo, você tem que... As 2 primeiras semanas são as mais difíceis, né? Para você se adaptar um pouco a essa dependência. Depois você consegue lidar melhor com isso. Mas para uma pessoa estar totalmente livre dos fatores de risco do cigarro, é necessário que ela fique
5 anos sem fumar. Aí eu posso dizer que os riscos desse ex-fumante são os mesmos de uma pessoa que nunca fumou. E o vício é complicado, eu imagino, eu não fumo, mas é complicado. Exige força de vontade, mas eu acho que se a pessoa realmente quer, ela tem que manter as mãos ocupadas, né? Ter um acompanhamento médico, porque hoje a gente tem muitas medicações que ajudam no combate ao tabagismo, que os receptores de nicotina no cérebro, quando se ligam à nicotina, eles causam uma sensação de bem-estar. Eles liberam neurotransmissores que dão essa sensação de prazer. Só que essa ligação da nicotina com esses receptores cerebrais, ela é muito rápida. Então, em pouco tempo, em poucos minutos, essa ligação rompe. E os medicamentos, hoje em dia, eles enganam esses receptores de nicotina. Então, eles conseguem manter essa sensação de bem-estar por até 6 horas, 7 horas. Então, é melhor do que fumar, né? Muito interessante. Certeza. Francine, muito obrigada pela presença. Volte sempre. Muito obrigada. Foi ótimo, esclareceu várias dúvidas. Obrigada. E lembrando, hein, gente, no decorrer da semana a gente vai falar mais sobre o cigarro, as dúvidas, esclarecer tudinho, tá ok? Não pode perder. O Verbais de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha gostado e amanhã nosso encontro é marcado, às 1h30 da tarde. Beijão e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.